estamos iniciando mais um programa, Momento Tecnologia, o programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo duas pessoas ilustres, a professora Magda Duro e o professor Afonso Papalardo. Na verdade, eles são professores, doutores, são coordenadores do curso de engenharia do Mackenzie, engenharia civil, né? Civil. E, em primeiro lugar, agradecer vocês terem arrumado uma brechinha na agenda de vocês aí para estar vindo bater esse papo gostoso com a gente. Paulinho, da Associação dos Engenheiros, nós vamos estar aqui conversando sobre algumas coisas, mas eu queria agradecer mesmo do coração esse prestígio que vocês estão dando para a nossa associação. Obrigado. Aqui nós temos uma pergunta padrão. Isso é para desinibir, para descontrair e tal. Por que engenharia, gente? O papai mandou, o titio já era engenheiro. Como que foi a história? Conta pra gente rapidamente. Então, eu vou contar uma história para poder chegar na engenharia, né? Eu sou a caçula da minha casa, somos 3, minhas irmãs mais velhas são gêmeas. Minha família não tem engenheiro, eu venho de uma família humilde. Meu pai estudou com muita dificuldade, fez contabilidade, e eles diziam que a gente tinha que estudar para poder ser alguém na vida, né? E as minhas irmãs mais velhas, gêmeas, sempre foram muito ligadas à área biológica. Eu sou 1 ano e 5 meses mais nova do que elas, e sempre vivi muito a vida delas, porque a gente sempre viveu muito junto. E na hora, então, de definir a carreira, elas foram para a área biológicas, né? As duas são dentistas, fizeram odontologia. E aí eu vi que não rolaria, né? Não tenho estômago para isso, não dava. Então, eu sempre gostei muito da área de exatas, né? Então, eu fui fazer matemática, onde eu me encontrei e me apaixonei. Só que a matemática, ela tem 2 lados, matemática pura e aplicada, né? A pura é muito bonita, é muito abstrata, a gente entra num estado muito gostoso para quem gosta da matemática, mas eu me sentia, assim, na falta de aplicar toda aquela minha matemática. Então, foi quando eu fui trabalhar num escritório de engenharia e me apaixonei pela engenharia civil. Então, eu estava no meu 2º ano de matemática, quando me apaixonei pela engenharia civil, e decidi, então, fazer a minha 2ª graduação, e fiz engenharia. Bom, uma vez na faculdade, nunca mais saí de lá também, né? Amo estudar, fazer 1000 coisas, e fiz a civil. Agora, o que eu acho, assim, muito importante, o papai, a mamãe, né, o meu, dos nossos alunos, eles têm que apoiar, né, o que o aluno quer fazer, o que o jovem quer fazer. Por quê? Com certeza. Meus pais falavam, mas você quer fazer mesmo matemática? Olha, eles estão fazendo odonto, né? E parecia, assim, né, que, uma balança. Uma balança. Mas eles me apoiaram muito. Hoje eu sou muito realizada no que eu faço, agradeço a eles e a compreensão que eles tiveram por não ter me forçado a nada e compreendido a minha vocação. E isso é importante, né? Fazer o que gosta. Porque aí a atividade profissional se torna bem amena e bem encaixada. Exatamente. Né? Então, nesse sentido... E você, Afonso? Eu fui influenciado pelo meu pai. Meu pai é italiano, a primeira graduação dele foi em geômetra, que seria agrimensura. Depois ele obteve isso na sua cidade natal. Aí ele obteve a sua graduação em engenharia civil na cidade de Nápoles, que ele foi para lá estudar. E ele sempre trabalhou com obras, sempre me levou às obras desde a mais precoce idade, sempre percorremos obras juntos e me motivou na vontade de ser engenheiro civil também. E o teu pai é engenheiro civil lá na Itália? Não, mas ele exerceu aqui. Sim, mas ele se graduou lá na Itália. Interessante. Mas eu não segui a área de construção civil, segui a área de projetos. Tá. Fugi um pouquinho da área de... Você falou Nápoles. Nápoles. Os meninos eram de Torino, né? Torino. Nós entrevistamos 2 arquitetos. Eles vieram fazer um trabalho de encerramento de curso aqui no Brasil. Foi muito interessante, mas eram de Torino, e eu misturei estação. É que eu estou ficando velhinho, então é assim mesmo. Lá é interessante que tem 3 linhas fortes na Europa, principalmente na Europa, porque é um pouco... ele tem a área de projeto, a área de construção e a área de restauro.
E é muito profundo, e é muito mais difícil você fazer restauro lá de monumentos, de prédios, tal. Então ele se desenvolve academicamente nessa linhagem. É interessante isso. A gente não tem esse campo aqui no mercado, né? Existem programas intensos de mestrado Pesado. Em monumentos históricos. Mas pegando o gancho desse acadêmico aí, Isso. O nosso bate-papo hoje com o pessoal do Mackenzie vai ser sobre o ensino, sobre a universidade e tal. E eu sei que você tem algumas coisas aí para falar dessa dificuldade, desse entendimento, né? Vamos começar falando disso? Podemos? Bom, então, nós temos aqui no nosso país, né, o aluno que chega para fazer um curso universitário superior, vou falar especificamente na formação de engenharia e a civil, onde eu milito, né? Então, o aluno vem do colegial, né? E aí ele vem com aquela ideia colegial, né? Hoje não é mais colegial, é ensino médio, né? Eu sou antiga também, vocês perceberam, né? Você também teve aula de régua de cálculo. Quase. Que o formal ajuda. Bom, e aí ele chega querendo passar, né? E aí uma primeira fala nossa, que primeiro o aluno tem que fazer o que ele gosta, porque se ele faz o que ele gosta, ele vai se sentir, mesmo se debruçando por muito tempo para fazer alguma coisa, mas ele vai se satisfazer e não percebe aquele tempo passar, porque ele está fazendo o que ele gosta. Segundo, que o aluno entra num curso superior, estudante, né? Acadêmico, mas ele vai sair profissional. E nós, na universidade, não estamos preocupados em aprovar ou reprovar um aluno, né? O que nós temos, a nossa maior preocupação é formar profissional, algo que nós precisamos fazer com muita qualidade, né? Então, nós gostaríamos de destacar que o aluno que entra numa faculdade como engenharia, por exemplo, requer, desde o princípio, uma dedicação muito grande, né? Ele precisa vir com uma base boa, e se ele não vem com esta base, ele precisa buscar esta formação que por algum motivo faltou, né? Então, às vezes eu brinco até em casa, falo, mãe, olha, quando eu não sabia, eu estava na faculdade, o problema era meu. Agora eu sou professor, estou numa coordenação, e parece que tudo que eles não sabem, o problema é meu, né? Quer dizer, vamos entender que eu faço a minha parte, né? O meu professor faz a parte dele, a academia faz, mas o aluno tem que fazer a parte dele. Ele tem que entender que ele tem que estudar, que ele tem que se dedicar. Por quê? Eu falo para eles, quem colhe esses frutos não serei eu, serão eles. A boa formação requer a eles. E cada vez mais a gente sabe que uma vez num curso superior, e aí eu vou destacar, logicamente, a engenharia, o aluno faz uma faculdade, vai se graduar, e, em seguida, já tem que fazer uma especialização. A tecnologia ela é muito rápida, ela avança muito rapidamente. Então, o aluno, quanto mais ele se dedicar agora, ele vai ganhar tempo, conhecimento e vai avançar com uma facilidade maior, né? Então, o aluno tem que entender que ali nós não estamos para ser cruel com eles. Nós não estamos ali, nem um professor quer aprovar ou reprovar. Nós queremos formar. E é o que eu falo, não existe meia obra de engenharia. Não existe 75% de uma obra de engenharia. Ou a engenharia se fez por total, ou ela não existe. É verdade. Né? Então, nós estamos ali na preocupação de formar esse engenheiro para esta obra. Então, essa é uma preocupação. Nesse sentido, então, a gente tem aí procurado entender as dificuldades do aluno. Nós temos na nossa universidade um início antecipado dos docentes, né, que é uma semana de preparação pedagógica, sempre discutindo um pouco esse lado do que a gente tem que fazer, porque a cada semestre, a cada momento, a gente percebe uma mudança do grupo de alunos que chegam, né? Então, eles têm que entender o lado deles e a gente tenta entender essa juventude, porque hoje é muito fácil você estar dando aula e eles falarem assim, professor, agora eu posso tirar a foto? E eu fazia caderno, né? E eu me identificava com o meu caderno, né? E hoje é tudo foto. Eles tiram foto da aula que você está dando. Tiram a foto da aula que você está dando, e aí depois eu pergunto, como é que ele vai entender? Porque eu fazia, né, aquelas minhas anotações e aquelas coisas que me davam base para seguir, né? E aí eu já tive aluno que relatou, professora, depois de pegar uma DP,
é melhor eu anotar, porque quando eu olhei todas aquelas fotos, tudo aquilo, eu já não sabia nem por onde começar. Então, eles entram com uma facilidade que nós não tínhamos na nossa época, né? Então, eu precisava de um livro, eu ia na biblioteca. Né? Eu não ia na internet. Hoje eles vão na internet, eles tiram foto de tudo, e aí eles acham que de última hora eles vão conseguir todo aquele conteúdo. E eles não conseguem. Né? Mesmo porque eu falo para eles, se isso fosse verdade, alguém estaria enganando vocês. Eu não passo um semestre inteiro lecionando algo para que uma virada de noite você estude, se saia bem numa prova. Não faz sentido. Né? Então, eu gostaria muito que o jovem tivesse essa consciência que ele está entrando aluno, vai sair profissional, e que nós queremos que ele saia o melhor profissional possível, que quem vai ter esse ganho vai ser ele. E, para isso, nós vamos cobrar muito dele na universidade, seja da forma que for, né? Seja porque ele reprovou, porque ele se saiu bem, então a gente também convida ele a fazer uma iniciação científica, a fazer algo mais, porque esse lapidar da formação é cada um que faz o seu. Professora, você citou bem, você percebe que o aluno que vem, né, do curso médio, ele está hoje com menos base do que tinha antigamente. Né? Então, a universidade, de uma tal maneira, tem que resgatar um pouco desse conhecimento, né, e colocar ele no trilho, né, porque a tecnologia avança cada vez mais. Na área da construção civil também, né? Nós temos aí novas técnicas, novos produtos, novos processos, que se ele não tiver aquela base, ele não vai entender nada ali para frente. Né? Então a universidade se preocupa também em resgatar esse aluno e conscientizá-lo para ele poder aderir, porque lembrando ainda da nossa época, os primeiros 2 anos ainda eram básicos, né? São básicos. Depois que ele entra especificamente na área da profissão que ele está, de formação. E se não tivesse resgate, ele não vai seguir para frente, com certeza. Não vai. Olha, eu vou contar uma coisa que, sim, o pessoal brinca, né? Eu dou aula de cálculo, topografia, e às vezes aparece lá, meio mais meio. Quanto dá para alguns alunos meus? 1/4. Aí eu falo, bom, então vamos lá. Não tínhamos o que fazer sábado à noite, fomos numa pizzaria. Você comeu meia pizza de mussarela e meia pizza de qualquer outra coisa. Quantas pizzas você comeu? Ele fala para mim, uma, professor. Eu falo, não, querido, você comeu 1/4. Olha que regime bom que você fez. Aí ele arregala. Mas é uma maneira, claro. Né? E aí a gente brinca, e aí ele fala, professor, o que eu fiz? Eu falei, então, você viu o que você fez? Engordou 400 gramas. Eu falei, olha, que qualquer médico endócrino adoraria essa receita. Né? E eles precisam entender, porque o engenheiro ele tem que ter essa noção de grandeza também, que eles não têm, né? Então, o que são 100 gramas, o que é 1 quilo, o que é essa unidade? Às vezes ele fala, só errei 1 professora, mas aquilo condena toda a estrutura. Pois né? Mas é duro da pessoa entender, e isso eu quero fazer um lembrete a você que está assistindo, viu, jovem? Prepare-se, porque a faculdade é diferente do colégio. O colégio é aquela coisa, não, vou tirar a média, não é assim. Vá se preparando, porque quando você chegar na aula de cálculo 4, encontrar com a Magda, rapaz! Faz história. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos já. Aguarde. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, Construa Já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Eu quero fazer aquele lembrete habitual. Caso você, telespectador, tenha necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a ART, a anotação de responsabilidade técnica,
é sempre o melhor seguro para esse serviço que você vai estar contratando. E gostaria de estar falando com você também, profissional, quando do preenchimento da sua RT, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo com a nossa associação e esse recurso fatalmente estará retornando para você mesmo. Muito obrigado. E agora nós vamos voltar com esse papo gostoso aqui com o Afonso e com a Magda. E eu quero falar um pouco agora com o Afonso. Afonso, você dá aula do quê? De estruturas de concreto. Estrutura. Aí, colega seu. É Tá vendo? simples, é simples. É simples. Isso era bom na faculdade, né? Quando, na época dele, já era na parte exclusivista já tinha terminado o básico, né? Já. Opa. Aí você tinha estrutura 1, estrutura 2. Mas eu sei túneis. que você, ele está com um assunto aqui que está assim querendo passar da garganta. Vamos tocar um pouquinho nesse ponto-chave? Vamos. Então vamos. Então, já que estamos aqui com o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco, eu quis levar um assunto que hoje em dia é um assunto que está em voga, que é a aliança entre o engenheiro e o arquiteto. Sim. Que eu acredito, apesar das nossos conselhos que congregam esses profissionais terem se separado, eu acho que cada vez eles devem estar mais integrados na busca de soluções dos seus projetos e execuções. Exatamente. Na verdade, a gente sente da separação, né? Quando os arquitetos montaram o conselho deles, na verdade, para algumas pessoas, para alguns profissionais, não mudou nada. Eu, por exemplo, eu me dedico à construção e nunca me atrevi a fazer projeto. Não porque não tenha criatividade, não sei, não é a área que eu gosto de trabalhar, né? Então, eu sempre tive alguns amigos arquitetos que fazem essa parte para mim. Agora, a gente sabe que tem alguns desencontros, tem algumas divergências, né? E na universidade você vê alguma coisa aí? Então, é isso que eu queria comentar. Temos observado um movimento migratório de portadores de diploma em arquitetura para os cursos de engenharia, especificamente em engenharia. Temos observado mesmo? Cada vez mais a procura. Talvez a palavra de ordem hoje na excelência projetual e construtiva seja a combinação das técnicas. Desculpa, me confundi. Como é que a gente pode... Não tem problema, corre direto. Então, a combinação de novas abordagens científicas, como, por exemplo, a arquitetura paramétrica, que é baseada no desenvolvimento de algoritmos, com as técnicas, as mais modernas tecnologias que estão em voga hoje, como tecnologia BIM, métodos de elementos finitos, fabricação digital. Isso tem exigido muito do arquiteto, pois ele tem que projetar no ponto de vista estético, sustentabilidade, segurança, conforto, para atender às novas normas de desempenho. Isso tem exigido muito dos nossos arquitetos, que eles têm que buscar esse complemento de estudos em outros cursos. E eles estão buscando cursos de, por exemplo, engenharia civil padrão ou é alguma coisa de especialização? Não, é padrão. A engenharia padrão, o que eles querem... Ele é arquiteto formado querem e volta um reforço para fazer em cálculo engenharia? diferencial integral, em reforço em ciência da computação, que nós temos cadeiras de programação e implementação de algoritmos. Eles querem muito isso para poder atender às novas exigências do mercado. Interessante isso, né? Porque, de repente, o próprio universo acadêmico pode direcionar cursos específicos
Sim. Né? Para Então, esse nós temos- segmento, porque se há uma demanda grande nessa área, é interessante isso. Então, mas eles se interessam também em cálculo estrutural. Alguns arquitetos querem conhecer um pouco melhor o cálculo estrutural e métodos construtivos, que hoje em dia é exigido do arquiteto também, que é o coordenador dos projetos e das obras, eles têm que ter esse conhecimento também. Agora, acumulado. você não acha que a tendência aí futura, porque isso agora é recente, né, essa divisão de atividades profissionais, você acha que a tendência pode chegar lá na frente a um depender do outro? Sim, com Que certeza. eu enxergo assim. Eles vão somar. Você acabou de citar o exemplo. Você vai buscar o projetista para fazer o seu projeto, né, agregando ao desenvolvimento tecnológico do engenheiro. Então, você tem um produto acabado. Eu acho que o adjetivo não é bem dependência, mas é uma complementação. Complementação, Né? Concordo. Eu entendi a sua dependência, né? Eu só quis mudar o adjetivo. Não, eu sei, não, Mas porque na verdade, se o profissional arquiteto busca um curso de engenharia ou vice-versa, né, não sei se isso também existe, de levar a uma atividade de especialização, criar cursos de especialização. Agora, na atividade profissional, um agregando com o outro, aí a coisa rola. Então, normal. mas a gente sabe também que existiram épocas que todo engenheiro ia fazer direito, Isso tinha muito. né? Teve. Isso aí passou um pouco. Na verdade, eu atuo também um pouco na área de perícia, né? Fiz a pós, fiz o curso e tal. Mas nunca me interessei em ser um advogado por causa da perícia. Claro que acho até que possa facilitar, né? Agora, um outro curso de graduação, isso me surpreende um pouco. Porque eu vou fazer uma pergunta que é meia sem educação, você vai entender bem, porque eu também sou descendente italiano, sou filho. Você acha, esses alunos são do próprio Mackenzie? Alguns também vêm de outras instituições. Porque Mas a gente maioria sabe é que Mackenzie. existem escolas de engenharia e existem escolas de engenharia, né? Não estou querendo pichar nenhuma, nem falar mal, nem... mas algumas escolas eu já selecionei profissionais para trabalhar comigo e a gente vê que tem algumas formações que deixam realmente muito a desejar, né? Então é importante que o jovem, quando escolhe uma escola, ele vá atrás, vá conhecer qual o nível de formação que ele vai ter, apesar de que é uma coisa difícil de se chegar a uma conclusão, mas as escolas, as grandes escolas têm uma facilidade melhor em dar um ensino melhor, né? Isso não tem. Agora é interessante porque o conselho prega uma coisa diferente, né? Ele não vem, ele vem numa outra linha. Sim. O Mackenzie está fazendo 120 anos. De engenharia civil. 120 anos esse ano, uma comemoramos história, né? uma história. Ao mesmo tempo que o... Você não vai falar que eu sou da primeira turma, né? Nem tanto, mas acho que é da segunda. Mas é história. E o Instituto de Engenharia faz 100 anos esse ano, né? A gente comemora 120, Instituto de Engenharia 120. Uma das nossas grandes preocupações, eu vou falar especificamente da Civil, né? É sempre buscar coisas atuais para os nossos alunos. Temos feito isso com bastante, vamos falar, rigor, né? Para que eles possam entender que a gente está sempre olhando o mercado, porque eles vão sair para esse mercado. Nós temos uma tradição que é a nossa Semana de Engenharia e Tecnologia, ela acontece anualmente. Esse ano teremos ela também, será um marco para a nossa
para a nossa comemoração do 120, de 12 de setembro, na semana 12, 13, 14, 15 e 16. Especificamente, Eles vão mandar o convite para a associação? Vou mandar. Mandarei, com certeza já estão convidados. Nós estamos muito dedicados também agora num assunto que nos chamou bastante atenção, que é o bambu, né? O bambu foi considerado por muito tempo uma praga, né, na nossa formação nacional, em outras nações nem tanto, mas o bambu ele tem diversas penetrabilidades, né, em diversas áreas. E percebemos isso, então, dentro da área química, tem da área de gastronomia, eu nem sabia que era tanto, broto de bambu, farinha de bambu e outras coisas. Serve muito para construções, né? Dentro da área mecânica, diversas áreas e necessidades de desenvolvimento de equipamentos para trabalhar com isso. E o bambu tem uma data importante, que é dia 18 de setembro, que é o Dia Internacional do Bambu, né? E nós vamos estar comemorando dentro da Semana de Engenharia um dia específico para o bambu, que é dia 14. Deverão vir pessoas de outros países, especialistas nessa área, e devemos aí estar dedicados a uma formação também nesta linha para os maquinzistas e arquitetos do Mackenzie, porque, enfim, tem vindo com bastante entusiasmo isso na nossa cultura agora. Legal esse negócio do bambu, hein? É, muito interessante. No tempo do Paulinho fazia tubulação com bambu. Tubulação faz hoje. No RAI, né? Ele é da época do RAI. É que, na verdade, nós temos uma particularidade. Nós trabalhamos muito tempo nessa BESP junto. E eu falei da tubulação porque... Mas eu dentro do bambu, eu vi um cimbramento sendo feito de bambu. Isso. Para Cimbramento. construções abaladas por terremotos. Isso, impressionante. Eu fiquei... Mas é a flexibilidade que ajuda muito, né? Sim. Ele é rígido o suficiente e deixa acomodar. Super leve. Mas que coisa bonita esse negócio. Que legal esse negócio. Eu quero ir lá, hein? Convidado já. Eu quero ir lá. Dia 14, todos E convidados. você sabe que nesses seminários é que saem as novidades, né? Saem ideias novas e cria-se novas tecnologias em cima disso, né? É interessante porque serve para os dois lados, né? Tanto da parte acadêmica como também trazer o aluno, né? Com essas novas ideias. Isso sempre foi muito favorável, essa semana da engenharia. Isso é interessante. Gente, tem uma notícia ruim. Acabou o tempo. Tem mais uma xícara? Eu quero agradecer a esse tempo que vocês dedicaram à nossa associação, ao nosso programa. Eu sei que para vocês é complicado, porque a vida de coordenador de curso Eu tentei até, viu? Mas não consegui. Parabéns. Mas eu quero agradecer a presença de vocês e deixar esses instantes finais para suas considerações. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de falar aqui, né, para um público, acho que muito seleto, porque as nossas cidades, né, são muito próximas da cidade de Osasco, São Paulo. Falar que aquele aluno ou aquele estudante que quiser fazer engenharia, ele está fazendo uma boa escolha, né, e faça isso porque goste, e que a nossa universidade está de portas abertas para todo mundo que quiser visitá-la e se quiser fazer o curso com a gente, 120 anos de tradição. Estamos aguardando. Alfonso. Eu quero defender um pouco os arquitetos também, apesar de ser engenheiro de formação, sou arquiteto de alma, fiz 2 anos de arquitetura, mas depois desisti. Mas a nossa arquitetura do Mackenzie está completando ano que vem 100 anos, é o primeiro centenário da faculdade, e nós temos tido uma integração muito intensa com eles, isso é muito interessante. Eles têm nos procurado nas pesquisas do bambu, porque eles já têm linhas de pesquisas abertas há alguns anos nesse âmbito. E também completar que os arquitetos devem estar junto conosco, nós somos muito unidos, Com certeza. Dentro da instituição de ensino, nós não temos nenhum preconceito e gostamos muito de estar trabalhando com eles, porque eles sempre nos trazem ideias inovadoras e bastante ambiciosas. É isso que a gente quer desafios para exercer engenharia plena. Gente, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.